Ela sempre acreditou que o tempo curava tudo, até perceber que o tempo só ensina a esconder melhor a dor. Aquele dia parecia igual a qualquer outro. O mesmo café morno, o mesmo silêncio da casa, o mesmo olhar perdido na janela. Mas havia algo diferente no ar, algo que ela não sabia explicar. Era como se o mundo estivesse prestes a tirar dela o pouco que ainda restava. Quando o telefone tocou, seu coração disparou sem motivo aparente. Do outro lado, uma voz fria, distante, carregada de uma notícia que nenhuma alma está pronta para ouvir. Naquele instante, o som ao redor desapareceu. Tudo se calou, e pela primeira vez, ela sentiu o peso real da palavra nunca mais. O que veio depois foi um vazio tão profundo que nem o tempo, nem as lágrimas, nem as lembranças foram capazes de preencher. Porque às vezes, a vida não nos prepara para perder, apenas nos obriga a continuar. Nos dias que seguiram, a casa parecia maior, mais fria, e o silêncio se transformou em um ruído constante que ela não conseguia calar. As paredes guardavam ecos de risadas antigas, e cada canto parecia carregar a presença de quem já não estava mais ali. Ela caminhava devagar, como se o chão fosse feito de lembranças prestes a se quebrar sob seus pés. Às vezes, parava diante das fotos na estante, passando os dedos sobre os rostos congelados no tempo, tentando sentir o calor que um dia esteve ali. As pessoas diziam que tudo passaria, que o luto era apenas uma fase. Mas ninguém falava sobre o vazio que ficava depois, sobre a sensação de acordar e perceber que o mundo seguiu. E você ficou preso no mesmo dia, revivendo a mesma dor. Cada pôr do sol era um lembrete cruel de que o amanhã chegaria, e ele nunca mais voltaria. Com o passar das semanas, ela começou a perceber pequenas mudanças. O cheiro dele ainda estava no travesseiro, mas já não era tão forte. A voz dele, antes tão viva na mente, começava a se misturar com o som distante da chuva. E foi nesse processo silencioso de esquecimento involuntário que ela sentiu medo. Medo de deixá-lo ir, medo de se curar. Porque curar, para ela, significava perder de novo. Então escrevia cartas que nunca enviaria, falava sozinha à noite, e relia mensagens antigas como quem tenta conversar com o passado. Era sua forma de resistir à ausência, de manter viva a lembrança de um amor que o destino arrancou sem explicações. E enquanto o mundo insistia em seguir, ela descobria que algumas histórias não terminam com um ponto final, mas com uma cicatriz que o coração aprende a carregar em silêncio. Os meses se arrastaram como páginas de um livro que ela não queria mais ler. O calendário mudava, as estações passavam, mas dentro dela o tempo permanecia imóvel. Um dia, decidiu sair. Não por vontade, mas por necessidade. Precisava sentir o vento, ouvir vozes, fingir que ainda fazia parte do mundo. Caminhou até o parque onde costumava ir com ele. As árvores continuavam no mesmo lugar, mas pareciam diferentes, como se também sentissem falta de algo. Sentou-se no banco de sempre, observando as pessoas passarem, rindo, vivendo. Por um instante, sentiu raiva da felicidade alheia. Como podiam seguir em frente tão facilmente, enquanto ela mal conseguia respirar? Mas foi então que uma criança se aproximou, sorridente, oferecendo-lhe uma flor caída do chão. Aquele gesto simples, quase insignificante, quebrou algo dentro dela. Pela primeira vez em meses, ela chorou. Não por dor, mas por lembrar que ainda era capaz de sentir. Naquela noite, ao chegar em casa, acendeu uma vela. Não para rezar, mas para lembrar. Colocou ao lado uma foto dele e sussurrou: "Eu ainda te amo, mas preciso aprender a viver sem você." E naquele sussurro havia mais força do que ela imaginava. Era o início de um recomeço, silencioso, imperfeito, mas real. Começou a escrever novamente, não cartas para ele, mas histórias sobre amor, perda e saudade. Descobriu que cada palavra era uma forma de curar uma ferida, e que talvez, ao compartilhar sua dor, pudesse aliviar a de alguém. Aos poucos,
O vazio deu lugar à saudade, e a saudade se transformou em memória. E mesmo sem perceber, ela começou a caminhar outra vez, porque, no fim, ninguém supera uma perda. Apenas aprende a viver com o eco do que ficou. Era uma manhã cinzenta, daquelas em que o céu parece cansado e o ar pesa de lembranças. Ela acordou com uma sensação diferente, um pressentimento difícil de explicar. Havia sonhado com ele, não com o rosto, mas com a voz. Uma voz suave dizendo apenas, já é hora. Passou o dia tentando decifrar o significado entre o café que esfriava e os pensamentos que insistiam em voltar. Quando abriu a caixa onde guardava as coisas dele, encontrou algo que nunca tinha notado antes. Uma pequena carta dobrada entre os papéis antigos. As mãos tremiam enquanto abria, e o coração acelerava como se o tempo estivesse prestes a se desfazer. A letra era dele, curta, simples, mas com o poder de desfazer meses de silêncio. Dizia, se um dia eu não estiver mais aí, promete que vai continuar por nós dois? Eu sempre estarei em cada coisa bonita que você voltar a sentir. As lágrimas caíram, mas dessa vez eram diferentes. Não de dor, mas de libertação. Aquelas palavras ecoaram dentro dela como uma despedida e um reencontro ao mesmo tempo. Foi até a janela, respirou fundo, e pela primeira vez, o ar não parecia pesado. O vento tocava seu rosto como um abraço invisível, e ela sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Naquele instante, percebeu que seguir em frente não era esquecer, e sim transformar o amor em presença, mesmo na ausência. Guardou a carta de volta na caixa, apagou a vela e sussurrou. Obrigada por me deixar te amar, mesmo depois do fim. Do lado de fora, o sol começava a romper as nuvens, e ela entendeu que o recomeço não chega com grandes gestos, mas com pequenos passos. E o primeiro deles é permitir-se viver outra vez. O tempo passou, e a dor, embora nunca tenha partido completamente, aprendeu a morar em silêncio dentro dela. Já não era mais um peso, mas uma lembrança leve, quase doce. Ela continuou escrevendo, transformando o que um dia foi tristeza em palavras que tocavam outros corações. Cada história que contava era um pedaço de cura, um sussurro para aqueles que também haviam perdido alguém. Aprendeu que o amor verdadeiro nunca termina. Ele apenas muda de forma. Às vezes se manifesta em um pôr do sol, em uma canção antiga, ou no simples gesto de respirar sem sentir culpa. E assim ela seguiu, não porque esqueceu, mas porque compreendeu que viver é a única forma de honrar quem se foi. Porque no fim, ninguém morre quando deixa algo bonito no coração de quem fica. E se você chegou até aqui, lembre-se, há dores que o tempo não apaga, mas o amor. O amor transforma tudo. Se hoje você sente falta de alguém, olhe para o céu e respire fundo. Talvez não haja respostas, talvez nunca haja. Mas em cada novo amanhecer existe uma mensagem silenciosa dizendo: você ainda está aqui, e isso é o suficiente. A vida segue, mesmo quando o coração quer parar. E seguir não é trair a memória de quem partiu, é manter viva a chama que um dia aqueceu a alma. Porque o verdadeiro fim não é quando alguém vai embora, é quando a gente deixa de sentir. E ela agora sabia. Ele continuaria existindo em tudo o que ainda a fazia acreditar no amor.